Pessoal, retornamos. Essa é a terceira parte da nossa primeira aula e agora iremos falar sobre consumo máximo de oxigênio e prescrição do exercício. No vídeo anterior, iniciamos com a pergunta: como prescrever o exercício e comparar o desempenho aeróbio entre indivíduos distintos? E já falamos sobre frequência cardíaca máxima e frequência cardíaca de reserva. Agora iremos falar sobre o consumo máximo de oxigênio e focar nas limitações, tanto para comparações entre pessoas diferentes, quanto para o mesmo avaliado. Então, quando falamos do VO2 máximo, vamos seguir a ideia do mesmo comportamento da frequência cardíaca durante um teste incremental. Falaremos então de alcance do platô no consumo de oxigênio. E isso a gente dará o nome aí de VO2 máximo. Então, verifique, durante um exercício incremental, um teste incremental, em que, ao passar aqui de 1 minuto, a gente vai aumentando a intensidade, a velocidade da corrida, veremos o consumo de oxigênio dos indivíduos. E, a partir do comportamento desse consumo de oxigênio, verificaremos a intensidade para o indivíduo em que ele alcançou um volume máximo e manteve um platô, não conseguiu alterar, aí, aumentar em grande medida o consumo de oxigênio, mesmo que tenha aumentado a intensidade do exercício. Então, esse conceito, como você já viu na frequência cardíaca, aqui já está bem mais fácil de ser entendido. Alcance de platô no consumo de oxigênio, VO2 máximo. Então, temos isso para dois indivíduos, sujeito 1 e sujeito 2, tá certo? Então, aqui é importante delimitar o seguinte: a primeira limitação, que é a comparação entre indivíduos. Por quê? O VO2 máximo ele pode ser muito semelhante entre pessoas de um mesmo nível de treinamento ou de modalidade esportiva, né? Que seja a mesma modalidade esportiva. E, no entanto, a gente vai ver que os desempenhos delas são diferentes. Então, verifiquem o seguinte: nessa zona aqui mais escura, no momento do platô do consumo de oxigênio, o que acontece? Eu tenho o consumo máximo de oxigênio para cada um desses indivíduos, porém, um cessou o exercício a 14 km por hora e o outro cessou o exercício a 16 km por hora. Ou seja, quem você diria que está melhor condicionado? O que cessou o exercício a 14 km por hora ou o que cessou o exercício a 16 km por hora? Certamente você vai responder o que cessou a 16. Óbvio, você está certo. Primeiro passo. Quando a gente fala do consumo máximo de oxigênio, a gente fala de uma variável que ela tem uma limitação central para o seu aumento. E a gente vai entender isso logo no slide em sequência. Então, a gente vai perceber que identificar desempenho de sujeitos diferentes não é uma boa a partir do VO2 máximo. A gente pode acabar aí perdendo essa sensibilidade. Por quê? Em um determinado nível de treinamento, e as modalidades também geram um certo perfil para os atletas, eles vão estar próximos. E estando próximos, como que eu sei se um tem o maior desempenho aeróbio do que o outro? Aqui a gente está vendo o máximo que ele consegue aí utilizar de oxigênio para a produção energética. Mas o que poderia explicar esse desempenho? É o que a gente vai discutir futuramente no limiar anaeróbio. Além disso, a gente vai perceber o seguinte: o VO2 máximo ele é sensível ao treinamento. Porém, pequenas adaptações que explicassem aqui, essa diferença de desempenho entre um e outro, ela não vai poder ser acessível, tá certo? Ela não é perceptível a partir desta variável. Você fala assim, rapaz, como assim? Vamos para o slide na sequência. Verifiquem o seguinte: quando falamos de consumo de oxigênio, estamos falando de absorção pelas vias aéreas, transporte do oxigênio
pela circulação e utilização desse oxigênio no metabolismo. Ótimo, então você já sabe, né? Vai lá passar por todo esse processo aí para a produção energética a partir do oxigênio. E temos aqui uma fórmula que explica o consumo de oxigênio, que ela diz o seguinte: o consumo de oxigênio ele é igual ao débito cardíaco vezes a diferença arteriovenosa. O que é isso? Vamos ir por partes, certo? Primeiro momento, o que é débito cardíaco? Lá na fisiologia básica você deve ter visto o quê? O débito cardíaco é a frequência cardíaca, que é em batimentos por minuto, então BPM, batimentos por minuto, quanto o seu miocárdio contrai a cada minuto. Isso multiplicado pelo volume sistólico, que é o volume de sangue que é ejetado do ventrículo esquerdo a cada contração do miocárdio. Então, isso vai representar o que para a gente? O quanto de fluxo sanguíneo está sendo destinado à nossa circulação. Então, quanto mais rápido eu acelero os batimentos do miocárdio e quanto mais forte eu consigo contrair esse miocárdio, um maior volume de sangue ele vai aí, né, para a nossa circulação. Então, aqui temos dois fatores. Frequência cardíaca, que você já sabe que com o passar dos anos ela acaba diminuindo, tá certo? E volume sistólico, que também é pouco alterável. Ele será alterado aí, né, em relação ao conteúdo plasmático, mas em relação à dimensão do miocárdio, não será muito alterado. Isso não garante uma diferença muito grande no desempenho de pessoas diferentes. Cada um pode chegar num platô de adaptação que seja muito semelhante. Por isso você verifica, naquele slide anterior, que as pessoas ali, os dois indivíduos, eles pararam em momentos diferentes do exercício, porém com o mesmo consumo máximo de oxigênio. Então, essa primeira partezinha aqui é o que dá a limitação central ao consumo máximo de oxigênio. É muito difícil você aumentar o débito cardíaco de um atleta e continuar fazendo isso durante todo o processo de treinamento. Em um determinado momento ele alcançará o platô, ou por sua frequência cardíaca máxima, ou por seu volume sistólico, tá certo? Então a ideia é o seguinte, né? Quanto mais rápido e mais forte o miocárdio se contrai, maior o fluxo de sangue circulante. Então, se eu circulo mais sangue, vai mais oxigênio para a circulação sanguínea e, consequentemente, eu distribuo mais oxigênio para os meus tecidos. E outro ponto é que, quanto maior a dimensão aqui, né, miocárdica, maior o volume sanguíneo ejetado. Então, um processo de treinamento aeróbio, conseguiremos aumentar em certa medida a dimensão miocárdica. Mas será que ela consegue explicar toda a diferença de desempenho entre os atletas? Creio que não. E é isso que a gente vai tentar demonstrar durante a nossa parte introdutória desse curso. Então, acho que para você está entendido o quê? Débito cardíaco apresenta a limitação central, pois você não pode aumentar em grande medida a frequência cardíaca máxima de um indivíduo e nem o volume sistólico máximo aí, né, de um indivíduo. Do outro lado, para explicar o consumo de oxigênio, temos a parte da sua distribuição lá na circulação, né? Então, aquela parte que a gente vai pensar o consumo dele. Chega o oxigênio à circulação e ele é consumido nos tecidos. Vamos falar da diferença arteriovenosa de oxigênio. Aquela quantidade de oxigênio que passa por nossas artérias e a quantidade que retorna por nossas veias. Então, eu tenho uma concentração de oxigênio no meu sistema arterial e tenho uma concentração menor de oxigênio no meu sistema venoso. Ou seja, a diferença entre a quantidade de oxigênio que é liberada para os tecidos na circulação arterial
ela vai ser o consumo aqui do que o tecido utilizou para a produção energética. Então, eu libero bastante oxigênio, esse oxigênio é bastante consumido nos tecidos e sobrará pouco oxigênio aí, né, na minha circulação venosa. Então, a gente fará esse processo o tempo todo de troca gasosa e oxigenação do sangue. E possíveis explicações mais periféricas de aumentar a quantidade de capilarização, por exemplo, iria demonstrar que esse consumo de oxigênio ele poderia aumentar, né? Se eu tenho mais vias para distribuir o sangue oxigenado, eu teria mais vias para levar esse oxigênio e fazer com que o tecido produzisse mais energia. Isso aumentaria a minha captação de oxigênio. Então, durante o treinamento, a gente pode aumentar, sim, essa capilarização, aspectos no próprio tecido, como a quantidade de mitocôndrias, mas a gente aqui, né, vai estar durante o teste de consumo máximo de oxigênio verificando a diferença arteriovenosa ou a diferença daquilo que é absorvido de oxigênio e que é produzido aí, né, de CO2, a quantidade que resta de oxigênio no ar expirado. Verificamos o seguinte também, naquele mesmo estudo do vídeo anterior, lá de 1983, eles também compararam o teste, né, de limiar anaeróbio com o teste para VO2 máximo e determinaram aqui as intensidades relacionadas lá ao VO2 máximo. Então, aquela ideia, né, de se a intensidade da frequência cardíaca ela diferenciava corretamente o domínio, né, de intensidade do exercício, a gente já viu que, infelizmente, não funcionou, né? Agora, qual era a intenção aqui? Comparar o percentual do VO2 máximo. Então, eu quero ver intensidades relacionadas ao percentual do VO2 máximo, se elas representam intensidades que estão acima ou abaixo do limiar para essas voluntárias. Logo, o que percebeu-se? Que desde 60% a 80% do VO2 máximo, que é onde a gente tem na literatura, que seria o limiar anaeróbio, fase ali, né, onde acontece o limiar anaeróbio, verificamos que há uma grande variabilidade. Normalmente o limiar anaeróbio vai variar aí de 60 a 80, ou em alguns casos, né, até próximo de 90 do VO2 máximo para alguns atletas bem treinados. Só que o que é que verificamos? Que das voluntárias, já 60% do VO2 máximo, existia uma aqui acima do limiar anaeróbio. As outras 19 estavam abaixo, então, abaixo do limiar. 65%, 70%, 85%, boa parte das voluntárias já estavam acima do limiar anaeróbio, o que gera uma inconsistência em relação aos dados. Perdão, aqui há um erro. Seriam 7 voluntárias, né? Aqui abaixo do limiar, e não 13. Então, 7 voluntárias. Então, um resultado similar aqui foi encontrado para a frequência cardíaca, assim como para o VO2 máximo. Então, há variabilidade desses resultados. Então, é difícil a gente delimitar, tá certo? A partir de percentual, tanto da frequência cardíaca máxima, frequência cardíaca de reserva, ou VO2 máximo, uma intensidade realmente adequada que garanta que aquele voluntário, aquela pessoa estará se exercitando durante intensidade que seja leve, moderada ou de alta intensidade. É difícil delimitar o ponto do moderada intensidade para essas pessoas. Então, isso é uma limitação das ferramentas que estão sendo utilizadas. Então, quando verificamos aqui, né, a utilização do VO2 máximo pode incorrer nos seguintes problemas. Ele possui um alto custo para aquisição dos dados, não quer dizer que não deve ser utilizado. A gente deve pensar o consumo do VO2 máximo como uma medida extremamente importante se puder ser acessada.
porque ela demonstra a capacidade máxima de oxigênio que a gente consegue absorver para a produção energética. Agora, utilizar dessa ferramenta para comparar o desempenho entre dois indivíduos já não é uma boa saída. Ele também vai apresentar uma limitação central, né, para o seu incremento. Então, determinado nível do treinamento, você vai ter ali, né, um certo platô, e não só esse platô, esse consumo de oxigênio vai explicar o desempenho de um atleta. Então, é importante que você acesse uma outra variável, que é o limiar anaeróbio. E, ao prescrever o treinamento, né, por uma intensidade relativa ao VO2 máximo, pode-se também estar indicando uma intensidade não ideal para o exercício, o que verificamos no último slide. Então, existe uma grande variabilidade ali das intensidades percentuais do VO2 máximo e se as pessoas estão se exercitando abaixo ou acima do limiar anaeróbio, que determinaria aí, né, os domínios de intensidade, de moderado a intenso e exaustivo. Então, pessoal, esse é o fim dessa terceira parte do nosso conteúdo da primeira aula. E no próximo vídeo, a gente vai justificar, né, o porquê utilizar o limiar anaeróbio. Então, tchau, muito obrigado. Continue acompanhando aí o nosso curso.